Você já parou para pensar em como que a Inconfidência Mineira se tornou uma passagem histórica fundamental para a nossa identidade regional? Por todo o estado, é fácil encontrar referências, símbolos, monumentos, obra de arte e lugares que remetem à conjuração. Mas certamente uma referência que eu sou capaz de apostar que ninguém esquece é o feriado do dia 21 de abril, onde se celebra a memória de Tiradentes, que foi transformado num herói nacional com a implantação do regime republicano no país, ainda no século XIX. Mas o foco que eu quero dar nesse vídeo não é sobre a história da Inconfidência ou ao Tiradentes, mas ajudá-los a identificar como que em Juiz de Fora, que é uma cidade que se desenvolveu posteriormente ao ciclo minerador, ou a Minas do Ouro, como que a Inconfidência ela foi celebrada de diversas formas que vão desde a indicação de nomes de lugar até detalhes que podem passar desapercebidos do grande público. Então, a primeira e talvez a explícita referência é a Rua Tiradentes, bem no centro da cidade, e que antes se chamava Rua Imperatriz. Essa troca de nomes na cidade, ela aponta para uma disputa simbólica onde o projeto político vencedor, que foi o projeto republicano, ele buscou apagar as referências do regime anterior, que era o monárquico. E isso é bem comum na nossa história. Ainda vinculado ao nome de Tiradentes, nós temos uma escola pública, que é o Colégio da Polícia Militar Mineira, lá no bairro Santa Terezinha. Mas só que esse não é o único estabelecimento de ensino da cidade com nome vinculado à conjuração. A Escola Municipal Marília de Dirceu, lá no bairro Filgueiras, ela também tem uma referência na conjuração. Para quem não sabe, Marília de Dirceu era Maria Doroteia, a mulher com quem o grande poeta e ouvidor de Vila Rica, Tomás Antônio Gonzaga, ia se casar e que inspirava os seus versos. E ainda vinculado a ele, a gente pode apontar que ele, como sendo considerado o possível líder da conspiração, ou provável líder da conspiração, nós temos uma rua com seu nome lá no bairro Francisco Bernardino, ali bem pertinho do Moinho. No bairro São Mateus, tem uma rua que nos leva ao movimento não por homenagear alguns dos participantes da Inconfidência, mas por marcar a data. É a Rua 21 de Abril, que eu inclusive morei quando eu era criança, sem que eu ao menos desconfiasse do que se tratava o nome. Lá no bairro Manuel Honório tem uma rua que se chama Rua dos Inconfidentes, que nem precisa fazer qualquer referência para você perceber a sua vinculação com o tema desse vídeo, Agora, será que a gente tem algum bairro que toma como referência a Inconfidência no nome? Tem sim. E eu aposto que muitos nem desconfiam. É o bairro Barbosa Lage. Isso mesmo. Esse nome é em lembrança ao médico, à família do médico e poeta Domingos Vidal Barbosa Lage, que era um dos mártires da Inconfidência, que morreu degradado na África e que nasceu em Juiz de Fora, onde ele possuía uma fazenda, quando ali, ou Juiz de Fora, ainda era o pequeno arraial de Santo Antônio do Paraibuna, em 1794. E aqui um dado interessante, porque eu já produzi um vídeo sobre o José Aires Gomes, que foi um confidente que nasceu onde hoje é Santos Dumont. E eu acho que vale a pena fazer um vídeo sobre um confidente de Juiz de Fora. O que vocês acham? Agora, uma outra referência marcante dessa passagem histórica, que está na cidade, lá no Museu Mariano Procópio, é o quadro do Tiradentes Quartejado, que foi produzido pelo grande pintor Pedro Américo logo nos primeiros anos da recém-proclamada República. A escritora juiz-forana Raquel Jardim, ela fez um texto muito bom, onde ela inicia evocando o sentimento de estranhamento que ela sentia quando criança, e ela via aquele quadro cruel, e o comparava com a imagem do alferes estampado como um Cristo na contracapa do seu caderno. Agora, uma referência que eu demorei a lembrar foi a do triângulo que estampa o centro da bandeira da nossa cidade. Muitos o tomam como vinculado à bandeira de Minas, mas se esquecem que aquele triângulo foi uma proposta do próprio Tiradentes em alusão à Santíssima Trindade. E eu sou capaz de apostar que numa busca cuidadosa a gente pode encontrar várias outras referências, porque quase que só de memória eu me lembrei dessas. Agora, essa pequena lembrança, ela abre espaço para a gente poder refletir sobre os processos de monumentalização de nomes, de datas, de eventos importantes, porque eles dizem muito sobre os proponentes e o seu tempo. Esses processos eles comportam, de alguma forma,
uma tentativa de projetar a memória daquilo que eles julgam que é importante, né? É uma espécie de projeção de si para o futuro. E não raramente esses usos da história geram uma forte tensão, já que os esquecidos, né, ou os vencidos da história, eles também têm esse desejo de memória. E quando eles podem, eles também fazem usos desses processos de patrimonialização. Mas essa é uma boa discussão que infelizmente não cabe com profundidade num pequeno vídeo como esse. E eu espero que tenham gostado e um abraço.